Olá, sejam todos bem-vindos, o público que nos assiste. Obrigada pela participação, Roberto Moreira, Gentil Barreira. Nós estamos apresentando para vocês o projeto Cidade Memória, Acervos e Coleções Fotográficas. Essa proposta faz parte do 7º Edital das Artes de Fortaleza, incentivado pela Secult-For, e tem como proposta reunir fotografias analógicas de acervos particulares no período de 1970 a 2000. Esses acervos, em geral, estão guardados com seus autores, pouca visibilidade do público, alguns até em difícil estado de conservação, e essa iniciativa traz essa perspectiva de publicizar essas documentações, esses registros visuais que foram feitos muitas vezes pela própria iniciativa dos seus autores, como um esforço até de guardar um pouco a memória de nossa cidade. Nós vamos escutar um pouco dessa trajetória pela conversa do Gentil Barreira, que é um dos nossos fotógrafos que fazem parte desse primeiro recorte. Junto com o Celso Oliveira, nós vamos ter um outro momento com o Celso, e nós estamos recebendo aqui o professor Roberto Moreira, que vai falar um pouco para nós sobre a experiência dele de historiador, de técnico em conservação e restauro. Ele é ligado à Universidade Federal do Ceará, e como é muito importante que nós possamos pensar numa perspectiva mais ampla da educação patrimonial, não só do registro em si, mas da educação patrimonial, dos meios de veicular essas imagens, nós estamos hoje com essa conversa, não é bem uma palestra, é uma conversa, que é uma contrapartida desse projeto que nós apresentamos. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada mais uma vez. Roberto, queria passar a palavra para você nos contar um pouco da sua experiência. Está fechado o seu áudio, Roberto. Obrigado, Patrícia. Queria agradecer pelo convite. Eu sou historiador, né, como você falou, então eu iniciei o trabalho com acervos, né, vamos dizer, desde os 14 anos. Eu iniciei a partir de uma coleção particular, né, que eu fui desenvolvendo a partir da memória da minha família, e aí essa busca, o interesse por trabalhar com acervo foi só crescendo, né? Depois eu fiz a graduação, e hoje, né, eu trabalho no Memorial da UFC. Então, o Memorial da UFC, hoje, boa parte do nosso acervo é composto por fotografias, né? Então, nós temos imagens das cidades, né, do campo universitário que tratam um pouco sobre essa memória da cidade de Fortaleza também, né? O processo de instalação da universidade e todas essas transformações a partir dos campos da universidade, né, que é a UFC. Então, sem dúvida, a fotografia, para a gente que trabalha com história, é uma das principais fontes, né? E você perceber a cidade a partir do olhar desses artistas, né? Desses fotógrafos que fizeram esses registros da cidade, dessas transformações, sem dúvida, é algo muito importante, né? Então, para pensar a memória, não só da instituição, mas também das transformações que a cidade passou, né? Então, você percebe, quando a Gabriela chamou para participar do projeto, eu achei uma iniciativa muito interessante, né? Porque pensava a divulgação desses acervos. E aí a gente sabe que tem muito dessas problemáticas, né? Que às vezes esses acervos eles são produzidos, mas não há essa divulgação, esse compartilhamento, né? E sem dúvida, compartilhar esse material ajuda a ampliar a visão, né, sobre o espaço, né, que é a cidade. E eu acho bem interessante, Boris Kossoi vai falar, quando ele vai tratar História e Memória, né, o livro História e Memória, ele vai falar sobre essa relação da fotografia, né, e as relações sociais, né? Então, o ato de fotografar para pensar todas essas relações sociais. E aí, mais recente,
eu fiz um trabalho, estou desenvolvendo um trabalho que eu estou fazendo uma análise sobre fotografias, são fotografias que eu chamo, né? São fotografias mortuárias, né, na qual as pessoas registravam velórios, né? E eu acho isso interessante, né? Você pensar nessa perspectiva da memória, a memória por trás da morte, né? Então, na minha região, né, que é a região da Ribeira do Curu, que é a região que eu pesquiso, eu iniciei agora um trabalho pensando essas fotografias, que são fotografias que fazem parte desse acervo que eu fui constituindo desde os 14 anos, né? Hoje, o acervo integra o Museu Casa de Quinta Moreira, né, que fica em São Gonçalo do Amarante, e aí eu faço uma análise sobre essas fotografias do ponto de vista de pensar, né, esses acontecimentos, né, pensar a morte, né, essa eternização da morte, porque muitas vezes aquele registro fotográfico era o primeiro e o último registro daquela pessoa, né? Então, como pensar nessa perspectiva da importância da fotografia? E você saber que a fotografia poucas pessoas tinham acesso, né, nesse período, né, que é o início do século XX, então poucas pessoas tinham acesso a essa fotografia. Então, isso é muito interessante, né, pensar nessa perspectiva das relações sociais. E aí, quando a Gabriela falou, né, sobre esse trabalho, as coleções, né, ela falou um pouco sobre essas coleções, né, fotografia da década de 70 a 2000, falando sobre Fortaleza, né, trazia um pouco dessas transformações de Fortaleza, e ela mostrou a pasta, né, de imagens. Eu achei muito interessante, né, para você pensar não só as transformações da cidade, mas como tudo isso é, impacta diretamente no nosso cotidiano, né? Uhum. Você vê imagens hoje, um bairro, por exemplo, eu vi a imagem ali do entorno do Castelão, né? Você vê hoje Uhum. todo o processo de ocupação, né, ali daquela área do entorno do Castelão, né? O que é hoje e o que era há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, isso é muito interessante, né? Então, eu achei uma proposta muito pertinente, né, para a cidade, né, para pensar a memória da cidade de Fortaleza, né, para pensar também a educação patrimonial, porque às vezes as pessoas não sabem a importância que esses acervos possuem, né, para pensar a nossa memória, o nosso patrimônio, né? E eu acho isso muito importante. Então, eu vou apresentar, então, Gentil, para abordar um pouco a questão da fotografia. Agradeço a participação dessa introdução pelo Roberto. Muito interessante essa ideia da perspectiva social da documentação, de que a cidade é patrimônio material, né? A cidade pedra e cal, mas quem faz tudo isso é a presença humana. Então, nós estamos inseridos dentro da cidade, né? A cidade que é um elemento comum a nosso convívio, mas como ela se transforma, refletir sobre isso é uma questão que é pertinente, importante, e que deveria fazer parte de uma pauta mais consistente dentro da educação. Mas depois a gente volta a conversar mais um pouco sobre isso com o Roberto. Eu vou apresentar o Gentil Barreira é fotógrafo, já atua na fotografia no Ceará há algum tempo, há mais de 4 décadas. Ele iniciou os primeiros experimentos com a fotografia aos 11 anos, montando um pequeno laboratório para revelar seus filmes esses que hoje fazem parte, não o próprio filme dos 11 anos, mas essa coleção de analógicos é o que interessa nesse nosso projeto, o projeto da coleção de acervos fotográficos, né? E ele tem uma trajetória iniciando pela arquitetura, foi estudante de arquitetura, foi estudante de comunicação, e, deixando inconclusos os 2 cursos, mas dedicou-se realmente à fotografia como meio de expressão, como meio também de sobrevivência financeira. E hoje tem imagens que integram importantes coleções no Brasil, fora do Brasil. As suas fotografias também estão em publicações, livros, sites. E nós estamos tratando de um recorte desse acervo do Gentil, que nos interessa muito, que é a guarda dessa memória.
E eu queria que o Gentil falasse um pouco sobre como ele foi construindo essas imagens e contar um pouco sobre o que nós poderemos ver depois no site, que vai ser lançado em breve, do projeto, com 200 imagens do acervo do Gentil Barreira e do Celso Oliveira, com esse recorte sobre esse período, esse passado de Fortaleza. Olá, agradeço ao Roberto a participação, agradeço a Patrícia também as palavras, agradeço também a toda a equipe da Imagem Brasil, que tornou possível, né, o projeto, e que torna possível também, de certa forma, a preservação não só do meu arquivo, mas desses arquivos que a Patrícia já mencionou, né, que é fundamental isso, né? Sem esse pessoal trabalhando, quase que diariamente, a gente não teria um material até para poder fazer um projeto como esse. Iniciar, né? Porque eu considero que é um início, né? A gente poder agregar outros acervos, outros fotógrafos, né? Porque estamos construindo esse acervo diariamente. Porque Fortaleza tem uma coisa muito interessante e muito rica sobre esse aspecto de acervo, né? Da gente justificar um acervo. Porque Fortaleza está se modificando de uma forma muito rápida, diariamente. Então, isso só traz mais importância a um acervo, né? Uma preservação de um acervo. Porque você passa, eu não vou nem falar dos anos que eu estou fazendo isso, mas de um dia para o outro, você passa numa rua e deixa de existir um prédio, uma árvore, né? Que tem um significado, que tem uma história, né? Na cidade. Então, eu acho ótimo que Fortaleza, por um lado, seja assim, sabe? Mas, por outro, é lamentável, né? Mas, por um lado, é bom que desperta na gente. E desde o início, quando eu comecei a fotografar, eu tinha alguns exemplos que de certa forma, me motivavam, né? Uma das coisas é uma frase do Cartier-Bresson, que ele sempre falava, né? Que ele dizia: as coisas que a gente se ocupa na fotografia estão em constante desaparecimento. E depois que elas desaparecem, não há como revelá-las, né? Então, para mim, isso era assim, um incentivo também, né? A ter um mínimo de cuidado com o que eu vinha fazendo, porque eu via, de fato, as coisas desaparecendo na minha frente, né? E outra coisa também que me motivou é um exemplo de um grande fotógrafo que viveu no Rio de Janeiro, no final do século passado, no começo do século passado, né? O Augusto Malta, que ele trabalhava, inclusive, para órgãos públicos, documentando a arquitetura e os costumes da cidade do Rio de Janeiro. E hoje esse acervo é celebradíssimo, né? Porque se tornou um grande documento, né, desses momentos, né, da cidade e da arquitetura da cidade. E, inclusive, em função disso, eu cheguei até em um momento propor um projeto aqui para o Ceará, né, para Fortaleza em particular, mas que na época não houve uma aceitação. E eu acho muito interessante que agora a gente já começa a pensar nisso e conseguir concretizar, né, alguma ação nesse sentido de preservar esses acervos, né? Eu estava, inclusive, mostrando aqui antes uma coisa interessante, né? Eu vou usar aqui um celular para iluminar. Não sei se vai dar para vocês verem, mas é uma coisa curiosa. Sim, dá para ver. Esse é um negativo do Raimundo Fagner, em 1980, se preparando para sair no Maracatu. Ele está pintado, né, com já o turbante, né, uma imagem que nunca vai ser vista. Tá? É um negativo que está no meu acervo, como muitas outras imagens de muitos outros assuntos, né? Então, aqui. E um projeto como esse possibilita
a gente compartilhar essas memórias, que eu acho o mais interessante de tudo é esse compartilhamento. Roberto, eu queria ouvir um pouco mais também de vocês sobre a perspectiva dessa educação patrimonial e se você tem conhecimento de que existam projetos nessa área implantados nas escolas, se você sabe informar para nós, até para tentar nos desangustiar um pouco dessa ideia de que a cidade se modifica com essa intensidade, a gente falou, não só um patrimônio material, mas o patrimônio natural, né? Nossas árvores às vezes seculares, nossas árvores de décadas, esse patrimônio que é também a natureza dessa cidade tão interessante com rios, né, com a praia, com todo esse verde da cobertura de alguns parques, como protegê-los, mas agora a nossa conversa gira mais em torno desse patrimônio edificado, digamos assim, né? Do patrimônio material, histórico, inclusive, porque muitas das fotos que vocês vão ver no site são de prédios históricos que foram, de alguma forma, resguardados dessa intensidade de transformações pelo tombamento. Mas depois, gente, você também anuncia aí um pouquinho das imagens que você vai mostrar. Eu sei que tem uma fortaleza ainda praticamente sem prédios. Hoje a gente vê que a cidade se modifica intensamente com prédios ocupando uma grande parte das construções, pelo menos de alguns bairros. Vamos voltar aí a uma conversa com o Roberto e depois a gente faz aí uma troca de conversas entre todos nós. Pronto. Eu acho interessante essa pergunta, Patrícia, porque assim, eu estava dando o exemplo da coleção que eu fui constituindo, né? Eu não sou fotógrafo, mas eu fui constituindo uma coleção, né, que no início ela foi pensada para trazer um pouco sobre a história, a memória da minha família, né? Começou como um álbum de fotografia, e aí depois eu pude perceber que aquelas fotografias iam para além da minha família, né? Elas ajudavam a contar o processo de ocupação da minha região, né, que é a região da Ribeira do Puru. Então, às vezes, fotos que registravam acontecimentos que marcavam a região, né? O processo de ocupação, né? As construções, né? Então, todas essas práticas que eram desenvolvidas na minha região. Então, para além da história da minha família, esse acervo ele era importante para pensar esse processo de ocupação dessa região, né? E aí eu pude perceber que o acervo, que ele era familiar, ele ia para além do familiar, né? Ele tinha um impacto social, né? E aí eu acho interessante isso, né? Que aí a gente há uma ampliação da concepção da coleção. Então, quando a gente colocou que esse acervo era um acervo o pessoal dele, né, que estava guardado por ele, que infelizmente a cidade não tinha acesso, né? E aí um projeto como esse ele vem no sentido de dar acesso àquele conteúdo, àquele material, né? E aí eu achei isso interessante. Então, assim, eu pude ter um outro olhar para aquela coleção, né? E aí quando você coloca sobre a questão do patrimônio, né, a educação patrimonial. Hoje a gente trabalha muito no sentido de pensar a educação para o patrimônio, né? Porque às vezes você tinha muito uma perspectiva de pensar uma educação patrimonial na qual você chegava naquelas pessoas e dizia assim, ó, isso aqui é importante, né? Só que as pessoas, elas têm que despertar isso nelas, né? O que é importante para mim não é importante para você, então tem muito disso. E às vezes você tinha uma perspectiva de uma educação muito na qual a pessoa chegava e colocava aquilo para as pessoas. Não é isso, né? Então, quando a gente trabalha a educação para o patrimônio, é tentar ampliar esses horizontes, né? Porque a gente sabe que para aquelas pessoas, dependendo das gerações, né, vai ter algo que vai ser mais importante do que outro, né? E aí eu acho interessante o trabalho, não é aqui em Fortaleza, mas um trabalho que é feito em Pacuti, né? Tem o Levi, que é um professor que ele trabalha isso, essa questão também ambiental, né? O Ecomuseu de Pacuti, eu achei isso muito interessante, né? A imagem também, ele faz essa análise a partir da imagem com crianças
da rede pública, então eu acho isso bem interessante. Outras projetos pontuais, né? E aí eu acho que é interessante também pensar, quando a gente fala de memória, sobre patrimônio, né, educação patrimonial, que a memória é seletiva, né? E aí, quando a gente pensa uma imagem como essa, né, um registro, né, a gente está, de certa forma, selecionando aquela imagem, né, aquele registro, né? O que é que a gente quer preservar, né? E eu acho isso muito interessante, porque aí você entra numa perspectiva de pensar a memória, essa dimensão da memória na qual eu escolho o que eu quero preservar, e aí a gente colocou uma coisa muito importante, a cidade, né, a Fortaleza, é uma cidade que está em transformação, sempre, né? Infelizmente, a gente não tem um centro histórico, né? A gente tem esse processo de tombamento pontual, né? Um bem ou outro, mas eu acho isso interessante também, a gente perceber também as transformações da cidade, né? E aí você ter um registro como esse, pensar o cotidiano dessas pessoas, e eu vi registros muito importantes para pensar essa questão do cotidiano, lojas que existiam, que aí você vê na fachada, né? E a imagem, ela vai para além de registrar apenas aquele acontecimento, a gente consegue perceber os costumes daquelas pessoas, o que é que elas estavam usando, né? O automóvel, né? As lojas que tinham também. Então, você consegue ter toda essa dimensão, né? E aí, quando eu coloco essa questão da dimensão social, da fotografia, é pensar isso, né? Essas relações sociais que estão por trás daquela imagem, né? São aqueles elementos que nos ajudam a analisar esse cotidiano dessas pessoas. Então, eu acho muito interessante isso. E aí, quando eu dei o exemplo lá do Castelão, né, de pensar o entorno do Castelão, é a gente pensar também isso, né, o avanço dessa cidade, né, uma cidade que cresce, que não tem para onde crescer, né, que acaba impactando o quê? Crescendo ali para o lado do litoral, né, as dunas, avançando nas dunas e tal, aquela região, avançando os parques, as nossas áreas verdes. Então, pensar isso também. Então, eu achei isso bem interessante. Infelizmente, a gente não tem um projeto, não que eu conheça, né, um projeto voltado para a educação patrimonial, no sentido de pensar a fotografia, que eu acho isso muito interessante, né, pensar a fotografia, né, pensar a cidade. Tem um autor que eu acho bem interessante, que é o professor Antônio Luiz, né, que é da universidade também, do Departamento de História, que ele vai trabalhar sobre a cidade, né? E aí, ao analisar a cidade, ele vai falar sobre o passante e o caminhante, né? O que é o passante? O passante é aquela pessoa que passa pela cidade, né? Ele passa pela rua, mas ele não percebe as transformações, né? Então, ele só passa. Então, às vezes, a gente tem muito essa lógica de pensar o centro da cidade como um local de comércio, de passagem, né? Então, às vezes, a gente acaba não percebendo, não vivendo, né, não caminhando pelo centro da cidade, né? E aí, quando você traz esses registros sobre o centro da cidade, sobre essa movimentação do centro da cidade, eu acho que a gente tem um panorama muito importante, né, dessas relações sociais que estão ali no centro, né? Então, às vezes é isso, você tem um edifício que foi demolido e às vezes a pessoa não percebe, né? Porque ela está caminhando pelo centro, aliás, ela está passando pelo centro, né? Se ela estivesse caminhando, ela ia perceber, né? Ou seja, aquelas fachadas que estão encobertas pelas placas de lojas e tal, todas essa fortaleza que está meio que, como é que eu posso dizer? Não apagada, mas escondida, né? E aí eu acho que é interessante a imagem também para a gente pensar isso também, né? Aquilo que a gente tinha na cidade, né? Aquilo que passou por uma transformação, né? E hoje a gente não tem mais no sentido de pensar as lojas, pensar também esses bens, esses edifícios também, mas também pensar o cotidiano da cidade, essas práticas também, o que estava sendo desenvolvido naquele período, que aí a gente tem muito, por exemplo, se for pensar o processo de ocupação, né, do nosso estado, ele ocorre do sertão para o litoral, né? O litoral não era uma coisa que as pessoas gostavam. Então, as casas, geralmente, o quintal das casas era voltado para o mar, né? Hoje você tem uma transformação no sentido de pensar isso, né? Ou seja, o importante é você ter a sua casa ali na beira-mar,
né? Então, pensar essa lógica do mar também, eu acho isso muito interessante, né? Realmente tem muitos aspectos importantes, né, dentro dessa ocupação humana da geografia urbana, né? Gentil, e você aí com o seu acervo de imagens que são curiosíssimas, que eu acho que o público vai poder mergulhar um pouquinho nesse passado, como o professor Roberto fala, de ver esse cotidiano, de até perceber esse apagamento da memória. É muito interessante quando nós vemos as pessoas que já têm algum tempo, né, de vida, como elas se emocionam ao ver imagens que trazem recordações, né? Conte aí um pouquinho mais, Gentil, para nós sobre esse seu precioso acervo. Eu acho que tem uma coisa que é, assim, vamos dizer, impagável nisso tudo, né? De você investir tudo isso e chegar a poder compartilhar um pouco desse acervo, é uma percepção de uma cidade possível, né? Quando você começa a ver esse acervo, você começa a pensar, mas era possível caminhar em tal lugar, né? Era possível você tinha uma faixa de areia muito maior numa praia de Iracema, por exemplo, né? Ou você podia andar de bicicleta na cidade toda é, tranquilamente, né? Você tinha muito menos trânsito, embora tivesse menos ruas, menos mais estreitas, né? De calçamentos, mas você podia andar na cidade mais tranquilamente, podia, como disse o Roberto, caminhar, né? E observar. E você tinha sombras, né? Você tinha árvores bem maiores, né? Eu me lembro, inclusive, lendo de uma passagem do começo do século passado também, onde um oiti foi derrubado lá no centro, ao lado da Igreja do Rosário, e a população se revoltou, né? Vários jornalistas escreveram, né? Teve um enterro, e eles consideravam como um dos munícipes uma árvore, né? Não era uma coisa, quer dizer, você começa a trazer de volta coisas que aconteciam e que poderiam continuar acontecendo, coisas interessantes, coisas valiosas, né? Dessa cidade, né? Desse cotidiano. E é interessante porque, de certa forma, as fotografias trazem isso, né? Elas contam isso, elas dizem isso, elas falam de uma cidade possível, de uma cidade mais arejada, mais agradável, mais bonita de se ver, né? Como as pessoas se admiram, né? Eu me lembro demais, assim, para a gente voltar um pouco mais, a um livro que a Patrícia editou pela editora, né, dela, que se chama A Fortaleza, né? No sentido de A Fortaleza, né? Que é um livro da Belle Époque de Fortaleza, né? E começou também, né? Eu me lembrei também, por conta do comentário do Roberto, de um álbum de família, né? Do álbum de família de um fotógrafo, do Zé Albano, levou para a Patrícia ver o livro, e a partir desse álbum de família ela teve ideia de editar um livro de memórias da cidade, que é belíssimo, que mostra uma cidade linda, maravilhosa, que emociona as pessoas, né? Quer dizer, é uma cidade possível, é uma cidade que existia. Por que não existe mais? Ou por que ela não continua assim, mesmo quando se faz coisas novas? Por que não se faz com esse pensar, né? E assim, espero que essa iniciativa venha a, a despertar essa possibilidade, né? De pensar uma cidade possível, uma cidade que é possível ser feita, que é possível viver melhor a partir exatamente de um acervo, né? De uma memória, né? Eu acho que isso é o mais interessante de trabalhar um acervo, né? Você possibilitar vidas melhores.
Uma cidade que tinha um caminhar mais lento, né, Roberto? Que você fala do caminhante, né? Que você não é só um passante, mas você é um apreciador, é alguém que admira, que tem um afeto pela cidade, que, como você falou da educação patrimonial, não é importante só saber que a Praça do Ferreira tem uma história, que o Teatro Zé de Alencar é um bem tombado nacionalmente. O que importa é a sua relação com esses bens. É como você pode ser afetado por um sentimento de guardar isso como algo precioso. Então, é como você comentou, a educação patrimonial, ela transcende o conhecimento do patrimônio. Ela tem que ser desenvolvida a partir dessa percepção. Nós, como seres sociais que convivemos numa cidade e que temos um papel social de preservar o que nela existe, porque nós somos uma extensão dessa cidade, né? Então, assim, nós temos um pouco desse olhar apartado, nós e a natureza, nós e a cidade. Nós não nos vemos integrando isso tudo, porque é como você bem colocou, parece que nós somos só caminhantes, ou só passantes, não somos caminhantes, não estamos nos sentindo realmente inseridos. A cidade é responsabilidade das autoridades, é responsabilidade de alguém mais, e não nossa, né? Então, quando a gente se percebe na cidade, junto com a cidade, e que a gente adquire essa ideia de que esta é a minha cidade, eu acho que esse sentimento do preservar vem junto. E talvez isso seja algo que, de alguma maneira, essa gotinha desses acervos, desse olhar para o passado, de pensar nessa transformação, possa ajudar, né? O que é que você acha, Roberto, dessas Eu acho, ideias? sim. E é isso, né? Quando o professor Antônio Luiz ele coloca isso, essa questão da relação do passante o versus caminhante, é perceber isso, né? Então você deu o exemplo do Teatro José de Alencar, né? Na semana passada eu estava mediando um seminário sobre o processo de restauro do Teatro José de Alencar e você perceber isso também, essa relação. Não é só o fato do Teatro José de Alencar ser tombado, né? Um bem nacional, né? Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, é tombado, mas às vezes não tem essa relação com a cidade. Já o Teatro Zé de Alencar tem toda essa relação com a cidade, né? Com a cidade, com as pessoas que ali se apresentam, né? Você vê essa dimensão do teatro, o que é o Teatro José de Alencar para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, né? Sem dúvida, é algo que não impacta só a cidade de Fortaleza, mas o estado também. Eu estava vendo um texto, se eu não me engano, era o Piano Bezerra de Menezes, que ele ia falar uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes as pessoas têm uma concepção de, tombou, vamos preservar. O que é preservar? É só você restaurar o bem e o bem virar um museu, né? Ou seja, o mercado ele deixa de ser um mercado e ele vai ser um museu. Qual o sentido que tem, né? De tombar e fazer isso? Ou seja, o bem deixar de ser o que ele era, né? Então, às vezes a gente tem uma concepção de preservar no sentido de tentar meio que congelar, né? Mas preservar é você conhecer e, ao mesmo tempo, perceber que aquilo faz sentido, né, para a sua vida, né, para a vida daquelas pessoas também, né, para aquele meio. Então, usar, fazer o uso daquele bem, né? E à medida que você faz o uso aquele bem ele faz sentido para a sua vida, né? E aí eu tenho um exemplo bem interessante da Escola de Artes e Ofícios, né? Tomás Pompeu Sobrinho, que aí é uma escola que era na antiga residência do Tomás Pompeu Sobrinho, era um prédio que ia ser demolido, né, ia virar uma torre residencial, só que aí a Associação de Moradores do Jacarecanga, né, se reuniu e fizeram manifestação, abaixo-assinado, para que não fosse demolido o prédio. Então, o governo do estado comprou e hoje, né, é a Escola de Artes e Ofícios, né, considerado o nosso centro, no Centro de Conservação e Restauro, né, do Ceará, e hoje tem um impacto enorme na vida de milhares de jovens, né? E de pessoas também.
Então, assim, é um bem que não é tombado, até hoje não é tombado, mas que está preservado, foi restaurado pelos alunos da escola e hoje, sem dúvida, todos os alunos que passam pela Escola de Artes e Ofícios, né, em cursos ou oficina, se sente pertencente à Escola de Artes e Ofícios, ou seja, o prédio da Escola de Artes e Ofícios é muito importante para todos esses alunos, né? Então, assim, perceber o impacto que tem nessa cidade. E aí eu acho interessante destacar uma coisa, é algo que eu também consigo identificar no acervo do próprio memorial, né? Muitas dessas fotografias, né, da década de 60, 70, que eram feitas, principalmente fotografias aéreas, a gente tinha muito essa, às vezes em alguns espaços, não tinha, a copa da árvore era menor, né? Hoje você tem copas maiores e tal, e aí o impacto também dessa cidade que, ao mesmo tempo, em alguns pontos, você há uma maior arborização, né? E aí tem uma imagem ali do Dragão do Mar, eu acho, no período da inauguração, que eu vi no acervo. Uhum. E aí você tem aquelas árvores que foram plantadas ali no momento da inauguração do Dragão do Mar, que hoje elas são árvores, né, com a copa maior. Então você vê também o impacto dessa cidade, né? Ou seja, pensar o meio ambiente também, né? E toda essa relação da cidade com o meio ambiente. Então eu sempre falo que ultimamente, nesses últimos anos, Fortaleza tem trabalhado bastante, né? Esse centro urbano e o plantio de muitas árvores, né? Então, daqui a 10 anos, mais ou menos, a gente vai ver o impacto de tudo isso, né? Então, a gente precisa, né, trabalhar um pouco mais, né? Claro, mas eu noto que tem sido trabalhado nessa questão da arborização das ruas também, principalmente, e aí, daqui a 10 anos, a gente vai ver o impacto também de tudo isso, que foi isso que eu percebi quando eu vi a imagem ali do Dragão do Mar, né, no período da inauguração, né? E eu achei isso bem interessante. Uhum. Gente, o professor Roberto falou sobre o teatro, e aí eu queria que você comentasse, porque você foi um dos fotógrafos que fez o registro do restauro, e nesse grupo de imagens o público vai poder ver em que situação o teatro estava antes do início dessas obras, que era uma situação bem difícil, com a coberta precária, né? E a importância da imagem como um registro, como um documento, porque contar uma história escrita sobre esse tema é importantíssimo, mas a imagem ela tem um impacto de leitura e ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo, não é como uma imagem que transcende a questão das barreiras linguísticas, mas que ela traz um sentido pelo que ela representa. Então, eu queria que você comentasse dentro do projeto, temos imagens assim, e depois a gente faz uma rodada aí com a finalização do professor Roberto e sua, para a gente poder concluir essa nossa conversa. Quando o Roberto se referiu ao teatro, eu até lembrei desse momento, né, que inclusive está lá dentro do projeto. Eu passei nessa uma caminhada, né, pelo centro, não estava só passando, mas caminhando. Eu observei que o teatro estava em situação bem precária, né? Quando eu olhei e vi ali o foyer coberto por um plástico preto, né? Porque a situação do telhado já estava tão precária que colocaram um plástico. Então, eu voltei lá no teatro, na época com filmes, né? Ainda analógico, 3 filmes, e pedi autorização para fotografar. E o pessoal da direção do teatro me permitiu, e eu saí fotografando a situação que se apresentava o teatro, em tudo que eu pude fotografar, inclusive o piano, né, corroído por cupins, né, tava a esse ponto a gente estava, né, não só o próprio edifício, o telhado e tudo mais, mas até o piano lá que existia no teatro estava comido por cupins, eu tenho fotos disso. E aí mostrei essas fotos, inclusive na época
a secretária que proporcionou, a secretária de Cultura proporcionou o restauro, a dona Violeta Arraes, né? E ela viu e ficou muito sensibilizada, e depois iniciaram esse processo de restauro, e eu fui chamado para acompanhar o restauro do teatro. Eu fiz uma boa documentação também desse processo de restauro. Eu, como fotógrafo local, e foi chamado o Cristiano Mascaro como o fotógrafo da empresa que estava fazendo o restauro, que era uma empresa do Sul. E foi muito interessante, porque durante a finalização do restauro, houve um momento em que uma das fotografias que eu tinha feito, que era da plateia, vista bem de cima, uma foto geral, assim, que mostrava toda a plateia. E na hora de colocar as cadeiras da plateia, eu tive que fazer uma cópia grande para poder a equipe posicionar as cadeiras. Quer dizer, já era a documentação já servindo de uma forma efetiva, de uma forma prática, né, para o restauro do teatro. A Patrícia, é outro livro que a Patrícia também editou, que é o livro do teatro, que é um belíssimo registro inclusive desse momento, né, do restauro e do teatro como um teatro que é um monumento, né, que nós temos, que tem essa importância que o Roberto coloca, inclusive, dentro Curiosamente, o título do livro é O Teatro e a Cidade, é exatamente esse abraço na cidade, né? Assim, essa vivência do equipamento com a população. E um texto muito interessante do Oswald Barroso também. Mas Completa isso que a ideia a gente... É interessante ver isso acontecer, e isso é o mais gratificante desse trabalho, né, de documentação, porque é uma coisa diária, onde você vai acumulando coisas, né, que num determinado momento você não tem mais nem como manter, onde botar, mas aí você vê acontecerem coisas que levam a você a pensar que valeu a pena, né, o seu investimento do seu tempo, com o seu equipamento, com os filmes, com o dinheiro, com tudo, né, em função disso. Eu acho isso é o que motiva, né, quem trabalha. Muito bem, acho que é isso mesmo, esse amor por ter essa consciência, né? Não poder só ficar alheio a isso, fazer algo para que você dê a sua contribuição como fotógrafo, como historiador, como alguém que reflete sobre isso e precisa, de alguma maneira, compartilhar, né? Essa experiência da sua vida, do que você acumulou de conhecimentos com as pessoas. Professor Roberto, você quer dizer mais alguma coisa para a gente ir encerrando essa nossa conversa? Eu acho interessante, o Gentil falou um pouco sobre essa experiência que ele teve, né, no restauro. E aí eu acho interessante o seguinte, porque para a área de conservação e restauro, né, que é a área que eu trabalho, a fotografia, sem dúvida, ela é fundamental, né? Então a gente sempre diz que o bem ele tem que ser fotografado antes, durante e depois, ou seja, todo o processo ele é registrado através da fotografia, né? Então a fotografia, sem dúvida, é um dos principais registros. Por mais que a gente faça o laudo, o diagnóstico, todo o relatório, a gente precisa fazer a imagem antes, durante e depois, né? E aí tem uma perspectiva que eu acho interessante também destacar. Eu hoje, no memorial da UFC, a gente trabalha muito com essa memória institucional, né? E a memória institucional, pensar a memória da UFC, é pensar o cotidiano, né? Então, a gente tem uma equipe interdisciplinar para pensar todo esse registro da memória, porque a gente está trabalhando a memória, né? Então, vamos dizer que hoje está acontecendo um evento na instituição, né? Ou aconteceu algo que é importante a gente destacar, a gente registrar. Então, a gente trabalha isso, né? Ou seja, esse cotidiano. Então, como trabalhar essa memória do cotidiano? E aí é fundamental pensar o fotógrafo nesse processo, né? E aí eu faço um destaque
esse trabalho que a gente está fazendo também de resgate das fotografias, né, que é um memorial fotográfico, que era um setor de fotografia que tinha dentro da universidade, e aí tinham fotógrafos que faziam isso, né, o cotidiano era todo registrado, né, e às vezes as pessoas elas não pensam muito no sentido do crédito, né? E isso é muito importante, né? O crédito da fotografia, né? Quem era aquela pessoa, quem era aquele profissional que estava ali, né? Fazendo aquela fotografia, aquele registro, né? E aí, às vezes, você não consegue, nessas imagens mais antigas, saber ou ter acesso àquele registro, àquela pessoa, né? Que fez aquele trabalho, porque, às vezes, não tem esse registro. Então, assim, sem dúvida, você fazer um trabalho como esse, né, um acervo pessoal na qual você tem essas informações, sem dúvida é importante destacar isso, né, essa questão do crédito da imagem, né, e aí a gente tem acervos belíssimos, mas que às vezes você não tem referência, né, informações sobre a produção daquele acervo, né, então é importante destacar isso. E aí eu acho interessante que recentemente não, tá com tempo. Eu fui analisar o acervo, né, do Museu Casa de Quinca Moreira, que é essa experiência pessoal que eu tenho, que aí tem imagens, né, albuminas, né, do século XIX, e uma delas, né, eu fui pesquisar sobre o profissional, né, que é o Niel Osian. E aí é um dinamarquês que se instalou em Fortaleza, né, no século XIX, e fez alguns registros. E aí eu tenho um registro de uma tia minha, trisavó, né, que foi feito por ele, né, Nieliose, e tem um outro registro que infelizmente não tem também informação. E aí quando a gente trabalha a imagem, a fotografia, a gente sabe que algumas fotografias têm muitas informações, né? Você fazer a leitura da fotografia tem muita informação, mas às vezes tem imagens que é muito importante o registro dessas informações, e às vezes as pessoas não se atentam para isso, né? E às vezes é uma fotografia familiar que às vezes não tem o nome atrás, né? Algumas têm aquele registro, né? Que a pessoa faz, essa fotografia foi oferecida para minha tia, né? Mas às vezes não tem esses registros. Então, a importância também do registro, né? Da informação, né? Então, quando a gente trabalha com acervo, com memória, isso é muito importante também, né? Saber as informações sobre aquela imagem, sobre aquele registro, é muito importante quando a gente pensa a preservação da memória também. Ótimo. Obrigada, Roberto Gentil. Você quer concluir com alguma contribuição que possa nos dar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, e principalmente ao Roberto, por mais esse momento de aprendizado, que para mim foi um momento rico. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço Gentil, agradeço a Patrícia também pelo convite, a Imagem Brasil, né, pelo projeto também, parabenizo também, que eu acho que, sem dúvida, é um projeto muito importante, né, para a cidade de Fortaleza, né, esses registros, a disponibilização desses registros, né, sem dúvida, é muito importante para pensar as pesquisas, né, as futuras pesquisas, né, sobre a cidade, essas narrativas também da cidade de Fortaleza. Nós agradecemos muitíssimo a participação de vocês. É muito interessante a sua contribuição, Roberto, no sentido de que nós estamos sempre construindo memória quando registramos nossas famílias, a cidade, e como é importante a informação na imagem. Se nós não tivéssemos algumas referências que indicassem essas imagens que nós estamos compondo esse acervo de localização, de data, então isso se perde como um bem, como um documento. E às vezes os fotógrafos não tinham essa preocupação, não, iam fazendo seus registros, iam guardando seus acervos sem essa perspectiva de que eles não tinham nem uma ideia de que aquilo se transformaria num documento de memória tão importante para reflexões futuras, né? Então, esse projeto também ele traz essa perspectiva da importância da manutenção desses acervos. Nós estamos digitalizando
uma pequeníssima quantidade desse enorme volume de acervo, dessa riqueza que é o acervo do Gentil e do Celso, e outros tantos fotógrafos que tem na cidade de Fortaleza. Esperamos que esse projeto possa avançar em outras perspectivas de coleta de imagens. O projeto Cidade, Memória, Acervos e Coleções Fotográficas, como nós falamos, ele vai ter a disponibilidade de acesso a essas imagens. São 200 fotografias analógicas em cor e preto e branco, do Gentil Barreto e do Celso, que vão estar sendo veiculadas nos canais de YouTube dos dois fotógrafos e da Imagem Brasil Galeria. Nós queremos agradecer ao Gentil, ao professor Roberto e à Sacultifo por ter proporcionado a viabilidade dessa iniciativa de compartilhar essas memórias da cidade. Gratíssimo mais uma vez pela participação de vocês, grato pelo público que vai nos assistir e espero que esse projeto seja um despertar e de alguma forma incentivar todos a pensar com mais carinho sobre a memória da cidade, sobre a preservação e sobre ter a cidade como um bem que é guardado por nós e que nós também temos responsabilidade por ele. Obrigada e vamos em frente.